palavra com o nosso pastor. Glória a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Vamos aproveitar que nós estamos de pé. Gostaria que você abrisse sua Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo de número 3, nós vamos estar fazendo a leitura do versículo 12. Nós louvamos a Deus nessa noite, por poder estarmos aqui mais uma vez. Está escrito assim, meus irmãos, 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 12, diz assim: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Vou repetir. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Amém. Os irmãos podem se assentar. Me dá um pouco mais de retorno aqui, Rafa. Eu troquei de microfone para a igreja também, por favor. Olha para a igreja também. Glória a Deus. Meus irmãos, por essa tarde, o Espírito de Deus, Ele colocou no meu coração uma mensagem para estar comunicando à igreja aqui nessa noite. Nós estamos em mais um culto, Santa Ceia da nossa igreja, mais uma celebração que é muito importante para cada um de nós, uma celebração muito especial para cada um de nós. Eu quero, nessa oportunidade, eu quero falar um pouco sobre batalhas que enfrentamos durante a caminhada cristã. Esse tema, ele é um tema de grande relevância para esse tempo que nós estamos vivendo. Falar sobre essa questão, falar sobre este assunto, falar sobre essas coisas. O texto que nós estamos usando trata-se de uma exortação do apóstolo Paulo. Todos nós sabemos que Paulo, ele foi usado grandemente nas mãos de Deus. Praticamente a metade do Novo Testamento foi escrita pelo apóstolo Paulo. E dentre dessas exortações, nós temos aqui uma exortação, que é uma exortação em uma das cartas pastorais, escrita pelo apóstolo São Paulo, que é a carta de Paulo a um jovem pastor chamado Timóteo. Observa no texto que nós lemos, que Paulo está exortando aqui a Timóteo, para que Timóteo pudesse exortar os pastores, e assim exortar também a igreja, sobre essa questão. Ele está dizendo que todos aqueles que querem servir a Deus de forma piedosa, piamente, todas as pessoas que querem servir a Deus com sinceridade, servirem a Deus com humildade, servir a Deus com honestidade, servir a Deus com fidelidade, padecerão perseguições, ou passarão por perseguições, passarão por lutas, por dificuldade. Eu penso que todos nós que estamos aqui, nós temos sentido na pele o que temos passado nesses dias, é que nós estamos vivendo, nesse tempo que se aproxima a volta de Jesus.
a gente está mais perto do que nunca da vinda de Cristo para arrebatar a sua igreja. Tantas coisas que estão acontecendo, e a cada dia essas coisas estão nos deixando muito próximo do Apocalipse, muito próximo de algumas profecias do Apocalipse, e que realmente nos mostra que nós estamos vivendo o tempo do fim, que nós estamos vivendo a reta final. Só que nesses dias também são dias de batalhas, são dias de lutas, são dias de perseguições, são dias de esfriamento, são dias que muitas pessoas têm se afastado da fé, muitas pessoas têm deixado a igreja, muitas pessoas têm se afastado da fé, e enfim. E quando nós falamos de algumas batalhas que a gente passa, que a gente enfrenta nessa caminhada que nós estamos vivendo, vocês vão de concordar comigo que a primeira batalha que a gente enfrenta no meio dessa caminhada que nós estamos vivendo é com a nossa própria natureza. Nós temos uma natureza pecaminosa, nós temos uma natureza que caiu em Adão. O apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja da Galáxia, no capítulo de número 5, o versículo 16 e 17, o apóstolo Paulo, ele mostra isso para nós, quando ele diz que nós devemos andar em espírito e não cumprir com as vontades da carne. Aí ele diz, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito cobiça contra a carne, e este se opõe ao outro, para que não façamos aquilo que nós queremos. Então a gente observa que nós temos um grande conflito dentro de nós, e quando a gente começa a caminhar na igreja, que a gente ouve a palavra de Deus, que a gente é convencido pelo Espírito Santo, a gente começa a caminhar, a gente aceita Jesus, a gente batiza nas águas, e a gente começa a caminhada da gente na igreja, a gente começa a caminhada da gente na presença de Deus, e no decorrer do tempo, a gente vai observando que nós temos uma grande batalha com nós mesmos, porque às vezes o que a nossa natureza quer, não é aquilo que Deus quer, porque a nossa natureza, ela luta contra as obras do Espírito Santo, ela luta contra Deus. Por quê? Porque nós temos uma consequência do pecado de Adão, que quando Adão e Eva caíram no jardim do Éden, o pecado, ele se estendeu a toda a raça humana. E quando a Bíblia usa o termo de carne aqui, está se referindo à nossa natureza pecaminosa. A carne aqui é o centro de desejos pecaminosos que existe dentro da gente, e que não é fácil a gente dominar a carne, porque a carne, ela é uma luta muito grande que nós temos, que nós passamos. Eu lembro que no período do ministério de Jesus, quando Jesus esteve aqui na terra, Jesus estava pregando o evangelho, pregando as boas novas. Chegou um determinado ponto da sua mensagem, que Jesus, em Mateus capítulo 16, versículo 24, Jesus vai dizer para aquelas pessoas que estavam ao redor dele, e vai dizer para aquelas pessoas: se alguém de vocês quiser me seguir, negue-se a si mesmo. E quando Jesus está usando esta palavra de negar a si mesmo, está falando exatamente sobre isso, sobre negar a nossa natureza, sobre negar as nossas vontades da carne, sobre negar as nossas próprias vontades, para poder fazer a vontade de Deus. Todos nós passamos por muitas lutas na nossa carne. Às vezes a gente passa luta na área sexual, às vezes a gente passa luta na área dos vícios, porque tem pessoa que a natureza deles pendem para o vício, seja do alcoolismo, do tabagismo, seja para o vício das drogas,
Às vezes tem pessoa que passa luta com a sua natureza sexual, e às vezes as pessoas é tentado o tempo todo, às vezes viver uma vida na prostituição, na fornicação, em tantas outras coisas. Por quê? Porque a nossa natureza, ela gosta dessas coisas, mas todas essas coisas que a natureza nossa pecaminosa gosta, são coisas que vai contra a vontade de Deus, como por exemplo a mentira, como por exemplo a própria impureza, como por exemplo a feitiçaria, como por exemplo a idolatria, e todas essas coisas. A nossa carne, ela tem tendência a nos arrastar para essas coisas, a de querer nos levar para essas coisas. Só que nós temos que estar atentos, porque o nosso primeiro campo de batalha é com a nossa própria natureza. E como a nossa natureza é má, como a nossa natureza ela é pecaminosa, como a nossa natureza ela pende para essas coisas, o conselho de Paulo é o quê? Procura andar em espírito. Procura andar em espírito. Agora, o que seria a gente andar em espírito? É andar conforme a direção do Espírito Santo. Deus, irmãos, Ele foi tão bom conosco, que todos os irmãos sabem aqui, que quando a gente aceita Jesus e começa a caminhar na fé, Deus nos sela com o Espírito Santo. Deus nos dá o Espírito Santo. E a partir do momento que a gente recebe o Espírito Santo em nossa vida, nós temos alguém dentro de nós que nos orienta, alguém que quando alguma coisa está fora da vontade de Deus, quando alguma coisa não agrada a Deus, esse próprio Espírito Santo que está na gente, ele começa a nos exortar, ele começa a nos repreender, ele começa a nos direcionar para que a gente não se perca, para que a gente não venha fazer as coisas que não agrada a Deus. Observa que a palavra de Deus, ela nos orienta a gente andar como Jesus andou. Quando a gente fala isso, parece que é impossível, irmão. Só que nós temos que entender que uma das coisas que nos identifica é o termo cristão. E se nós somos cristãos, nós somos seguidores de Cristo. Eu me lembro que o apóstolo João, na sua primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6, ele vai dizer: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Andar como Jesus é ter uma vida parecida com a do nosso mestre, rejeitando todas as obras da carne. Eu sei que você passa muita luta com a sua própria natureza. Eu sei que você passa muita luta com os desejos que às vezes arde dentro de você, para fazer às vezes as coisas que desagradam a Deus. Mas nós temos que ouvir a direção do Espírito Santo, a voz de Deus. A gente tem que orar, a gente tem que jejuar, a gente tem que buscar a Deus, para que o nosso espírito esteja fortalecido. Porque uma pergunta comum que a gente deve fazer para todos nós que estamos aqui: quem nós estamos alimentando mais? A nossa carne ou o nosso espírito? Então a primeira batalha nossa que nós enfrentamos na caminhada é com a nossa própria natureza. A segunda batalha que a gente enfrenta na caminhada cristã é com nossos próprios familiares. Nossos próprios familiares são alguns campos de batalha que a gente enfrenta. Eu lembro que Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 35 e 36, Jesus disse assim: porque eu vim, escuta isso, eu vim por dissensão. Dissensão do homem contra o seu pai, do filho contra o seu pai, da filha contra a sua mãe, da nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Mateus 10, versículo 36 e 37. A gente assusta quando a gente olha essa palavra,
Mas na verdade a gente não compreende o verdadeiro sentido, o significado dessa palavra. Graças a Deus por aqueles que nasceram na igreja. Graças a Deus por aqueles que tiveram seu pai e sua mãe na igreja, nasceram dentro de um berço cristão. Porque talvez a luta deles com respeito à sua família seria um pouco menor. Mas é aquela pessoa que quando vem para a igreja, isso aconteceu comigo, porque quando eu me converti, eu tinha meus 20 anos de idade. E quando eu me converti, uma tia minha disse para mim: a partir de hoje, você não me pede bênção mais, porque para mim você morreu. A minha avó, ela disse para mim: olha, a única ovelha negra da família é você, porque o único que passou para a religião de crente é você. Nós todo mundo somos católicos, então para mim você acabou. A minha própria mãezinha, quando ainda não tinha conhecimento de Deus, antes de se converter, quantas lutas eu passei com a minha própria mãe, tentando me fazer sair da igreja, porque pensava que eu estava numa igreja e eles iam fazer uma lavagem cerebral na minha cabeça, e que eu ia engordar o pastor da igreja, que igreja de crente é um lugar cheio de gente doido, que engana as pessoas. E às vezes a gente começa a passar aquela, você tem uma ideia, eu novo convertido, eu cheguei a separar um cômodo da casa da minha mãe só para me morar, porque eu não estava aguentando meus irmãos, a minha mãe, meus tios, meus avós, porque todo mundo queria que eu saísse da igreja. E essa luta que Jesus está mostrando, que Jesus está dizendo, porque quando uma pessoa toma a decisão de começar a seguir a Cristo, você não precisa esperar que vai ser só glórias e aleluia, porque no meio da caminhada vai vir luta, no meio da caminhada vai vir batalhas, no meio da caminhada você vai passar por muitas aflições, por muitas lutas, e às vezes vinda da própria família que não quer que você siga a religião de crente, ou as coisas de Deus. E às vezes a pessoa não tem entendimento, e a pessoa começa a se levantar e começa a ir contra aquilo que não conhece, porque tem muitas pessoas que ele acha que servir a Deus é simplesmente pelo fato dele dizer eu creio em Deus, e ele acha que pelo fato dele dizer que crê em Deus, ele está servindo a Deus. Mas servir a Deus é muito mais do que isso. Servir a Deus é muito mais do que isso. Mas aqui a segunda batalha nossa é contra a nossa família. Quantos de nós que estamos aqui, quem sabe você, homem, mulheres, irmãos, moça, rapaz, que está aqui nessa noite, que às vezes quando começou a ir para a igreja, recebeu tanta crítica, recebeu às vezes tantas indiretas, porque agora está indo para a igreja, porque agora está na igreja, e agora muitas pessoas acabam às vezes afastando da fé nesses momentos, porque a luta é tão grande, as palavras de ofensa é tão grande, as indiretas é tão grande, que a pessoa acaba desanimando. Mas tem outros que mesmo com todas as lutas, a família não querendo ou não, eles são perseverantes, porque eles sabem quem que ele aceitou, eles sabem o caminho que ele está seguindo, e eles sabem que o alvo dele é o céu, que o alvo dele é o céu. Eu conheço pessoas, irmão, e às vezes a gente não pode comparar luta de ninguém, mas também a gente não pode menosprezar ninguém, pensar que minha luta é maior do que a luta de A ou a luta de B, porque não é. Cada um de nós temos a nossa cruz, cada um de nós passamos as nossas batalhas, cada um de nós temos as nossas lutas, e às vezes eu conheço pessoas que é um grande homem de Deus, mas que na casa dele é só ele que serve a Deus, e a mãe não. A mãe é uma alcoólatra, a mãe gosta de ir para a rua, para gandaia, para prostituição, mas o filho é crente. E esse tipo de exemplo é que a gente deve entender, porque quando nós falamos de seguir a Cristo, às vezes a gente vai passar a batalha,
Às vezes no meio da nossa própria família, a gente vai enfrentar oposição. Por quê? Porque muitas das vezes eles têm dificuldade de entender que aquele que começa a seguir a Cristo, agora ele se tornou uma nova criatura, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se faz novo. Uma nova vida, um novo pensamento, um novo andar, um novo caminho, uma nova fala, uma nova maneira de ser diante de Deus, na presença de Deus. E às vezes passa luta. Então vem com essa palavra aqui, porque talvez se você está passando luta nessa área, não desanima não. Se você está passando luta com essas coisas, não desanima não. Mas por que, pastor Adalto, que eu não posso desanimar? Porque o nosso próprio Senhor Jesus, ele também teve rejeição no meio da sua própria família. Incrível isso. Mas quando a gente olha para a história do nosso Cristo, quando a gente olha para a história do nosso Senhor Jesus, nós sabemos que ele não é o filho único de Maria e de José, mas nós sabemos que Jesus, ele teve irmãos e teve irmãs também. Mas Jesus, ele teve oposição no meio da sua própria família. Quando você olha o registro que está em João capítulo 7, versículo 3, versículo 5, o texto vai dizer: disseram, pois, os seus irmãos: sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se faz estas coisas, então manifesta ao mundo. Aí o texto diz assim: porque nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Uma rejeição que o próprio Cristo teve com a sua própria família, com seus próprios irmãos. Então às vezes o que acontece comigo, o que acontece com você, não é uma coisa nova, mas é uma coisa até que o nosso próprio Jesus Cristo, ele também enfrentou, ele também passou, ele também, ele suportou. Então essa palavra aqui, se você está passando por alguma situação dessa, que às vezes teu pai não está compreendendo a tua mãe, ou talvez teu filho está compreendendo a tua fé, meu querido, aquieta o teu coração, entra para o seu quarto, ora, vai buscando a Deus. Uma hora Deus vai abrir o coração da sua família, e uma hora Deus vai mudar essa situação. Uma terceira batalha que a gente enfrenta também na caminhada cristã é com respeito às coisas do mundo, o sistema do mundo. Eu vejo que isso é uma coisa que hoje tem se tornado muito forte dentro da igreja. Essa semana alguém postou no grupo da igreja uma situação de alguns pastores que em Belo Horizonte abriram um bar gospel para os irmãos se divertir, dançando, ouvindo música e tal, e essas coisas. E a cada dia que passa, a gente percebe que o mundo, ele está cada dia entrando para dentro da igreja. Às vezes a gente vê coisas do mundo, por exemplo, quando chega no mês de junho, às vezes tem igreja que costuma fazer a festa jesuíta. Quando chega a época de carnaval, algumas igrejas costumam criar blocos de carnaval. Dentro dela, às vezes a gente percebe que muitas coisas estão acontecendo ao nosso redor e nós não estamos prestando atenção. Mas o apóstolo João, em 1 João capítulo 2, versículo 15 e 16, João diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque tudo que há no mundo, há concupiscência da carne, há concupiscência dos olhos, e há soberba da vida. E ele disse: o mundo passa e as suas concupiscências, mas aqueles que fizerem a vontade de Deus permanecerá para sempre. Em outro texto, Paulo disse em Romanos 12, versículo 2: não vos conformeis com as coisas deste mundo. Que mundo é esse que
a Bíblia está nos advertindo. Esse sistema que existe, governado pelo próprio Satanás, que todo dia aparece uma coisa nova, e que as pessoas, irmão, têm prazer nas coisas do mundo, e as coisas do mundo nós temos que tomar cuidado, porque o que fez a mulher de Ló, ela perder a própria salvação dela, foi as coisas de Sodoma e Gomorra. Porque o anjo apareceu para ela e para o marido dela, que é Ló e seus filhos, e disse: segue em direção às campinas, não olha para trás, mas segue em frente. Mas no meio da caminhada, aquela mulher resolveu voltar os seus olhos para Sodoma e Gomorra. Mas por que ela voltou os olhos para Sodoma e Gomorra? Porque existia coisas de Sodoma e Gomorra, que era o pecado de sodomita, da homossexualismo dentro da cidade. Então ela voltou e se tornou uma estátua de sal, e ela pereceu. E Jesus, em Lucas 17:32, Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Quando Jesus manda a gente lembrar, é para a gente não cair no mesmo erro que ela caiu. Então às vezes o mundo está aí, e todo dia ele consegue arrastar alguém, todo dia ele consegue levar alguém. Mas eu quero nessa noite, na autoridade desta palavra, dizer que o mundo, ele não vai ter poder sobre a tua vida, porque o apóstolo João disse, em 1 João 5,4, ele disse: e esta é a vitória que vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Quem tem fé em Deus, quem tem fé em Cristo, quem tem fé na palavra de Deus, não será arrastado pelas coisas desse sistema. Nós temos muitas coisas boas para fazer, sem precisar fazer as coisas do mundo. Nós temos muitos lazeres bons que nós podemos fazer, sem precisar ficar se entregando às coisas do mundo. O cristão, ele tem que saber se divertir. O cristão tem que saber aproveitar a vida sem pecar contra Deus, sem desagradar a Deus na sua conduta, na sua caminhada. É lógico que a proposta do mundo, ela é muito grande, ela é quase irresistível, é um prato recheado. Mas nós, como igreja, nós temos que ter uns olhos espirituais purificados, uns olhos limpos, para olhar para Deus e valorizar as coisas de Deus. Como diz o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas 2:20: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na glorificação do Filho de Deus. A nossa vida, ela seja para o louvor de Deus, para a glória de Deus, para a honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque é uma batalha, não é fácil. Porque às vezes, eu lembro que quando chega esse período, para você ter uma ideia, caminhando, nós estamos no mês de dezembro, chegando para a data que todo mundo espera, festiva, Natal, Ano Novo. Essa data é a data que os crentes mais pecam, é a data que muito crente também sai da igreja. E uma das coisas que a gente mais percebe, e que chove de pergunta na internet: beber é pecado? O cristão pode beber um pouquinho? As perguntas que mais acontecem, que saem às vezes na internet. Esses dias um pastor João Flávio, de um grande site apologético que tem no Brasil, CACP, ele fez um vídeo respondendo essa questão, porque chove de pergunta. Agora, por que a pessoa vai perguntar isso? Porque com certeza a pessoa está mal intencionada em querer dar um golinho em alguma bebida, em alguma coisa assim, e vai chegando o capeta, começa a tentar, e às vezes tenta aquele que está no trabalho, tenta aquele que está na escola, tenta aquele que está... Eu lembro que quando eu trabalhava de segurança, chegava nesse período, uma semana a gente ficava trabalhando e a outra a gente folgava. Chegava, os amigos faziam aquela festa, frango assado, cerveja e uísque, aquela coisa, e virava e falava assim: ô irmão, não tem problema você beber um pouquinho, porque Deus entende. O que tem a ver, pai? Deus entende. Depois é só você pedir perdão e Ele perdoa. E às vezes essas propostas é o que mais acontece. Mas nessa noite eu te oriento como pastor da igreja. Nesse tempo, guarda o teu coração,
não deixa ser levado pelas coisas do mundo. Ser cristão não é fácil mesmo não, porque requer renúncia. Ser cristão requer a gente ter uma vida de oração, de consagração. Ser cristão é a gente perdoar todos. Ser cristão é a gente amar o próximo. Eu sei que ser cristão não é fácil, porque a gente tem que renunciar à nossa vontade para poder estar no centro da vontade de Deus. Não é brincadeira, não é fácil. Ser um cristão autêntico de verdade passa luta, passa perseguição, como o apóstolo Paulo está orientando aqui, que aqueles que querem servir a Deus piedosamente padecerão perseguição. Então, uma última batalha que nós enfrentamos também nessa caminhada cristã é a batalha contra o diabo. Porque o diabo é o nosso maior adversário. E o diabo, me desculpa, você acreditando ou não, ele existe. Está destruindo a vida espiritual de muita gente, enganando muita gente. O diabo, ele existe. E por ele ser um ser espiritual, que não pode ser visto, mas se a gente tiver na oração, a gente sente, a gente tem essa sensibilidade para discernir, para sentir quando uma coisa é de Deus ou não. Mas ele existe, está enganando muita gente, destruindo muita gente. Agora, uma coisa interessante, que o apóstolo Pedro, a ciência que ele tinha acerca disso, ele vai orientar os irmãos, que na época em que a igreja estava passando por uma grande perseguição, os irmãos estavam sendo espalhados no meio das florestas, nas cavernas, correndo para poupar sua própria vida. E Pedro, ele escreve a carta de 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, e ele vai dizer o que? Sede sóbrio. Quando ele usa esse termo para a gente ser sóbrio e vigiar, ele fala, porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, procurando a quem possa tragar. Então observa que ele existe, observa que ele está ao derredor, observa que ele está olhando cada passo meu, cada passo seu, cada coisa que a gente faz. Ele não tem pressa de roubar ninguém, mas ele vai armando as suas arapucas, vai armando as suas armadilhas, os laços do passarinheiro, e ele vai armando a sua rede, e quando a pessoa menos as pensa, a pessoa acaba caindo no laço do diabo. E o maior problema é quando a pessoa cai, ainda perde a salvação e vai para o inferno. Às vezes porque a pessoa não vigiou com as armadilhas de Satanás, que é a pior. Porque por ele ser um ser espiritual, tem muita coisa, irmão, escuta isso aqui, que às vezes vem na mente da gente, no coração da gente, que às vezes pode ser uma seta do diabo. Tem muita coisa que às vezes vem, por exemplo, a vontade de tirar a própria vida, é uma seta do diabo. Às vezes a pessoa, por exemplo, um determinado momento do ministério de Jesus estava chegando próximo para ser entregue à cruz. Quando Jesus foi falar disso para os seus discípulos, Pedro se opôs, dizendo, não vai acontecer isso com você não. Mas Jesus teve discernimento que aquilo era o diabo que tinha colocado no coração de Pedro. A palavra de Jesus para Pedro foi dura: apartai de mim, Satanás. Então era um momento, porque pode acontecer das vezes a gente receber uma seta na mente, no coração, e às vezes está pensando que é coisa da gente mesmo, mas o inimigo agindo para poder afastar a pessoa. Irmão, toda pessoa que sai da igreja, não sai da igreja por causa de pastor, não sai da igreja, não é por causa de irmão A, de irmã B, não. Sai da igreja porque não vigiou e o diabo lhe enganou e conseguiu lhe afastar das coisas de Deus. Sabe por quê? Porque a vontade de Satanás é levar junto com ele toda a humanidade para o inferno também. A vontade dele é essa, de levar as pessoas para a mesma condenação que ele. E eu sempre gosto de falar que enquanto nós estivermos aqui, nós vamos passar luta. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos enfrentar muitas batalhas. E não vai ser fácil a gente chegar até lá não.
Jesus falou assim, em suas palavras: se aqueles dias não fosse abreviado, cuidaria que nenhuma carne se salvaria. Então é por causa da dificuldade mesmo de servir a Deus, por causa da dificuldade mesmo de a gente seguir na caminhada, por causa da dificuldade da gente continuar nessa jornada. Mas eu venho com essa palavra para o seu coração. Batalhas que a gente enfrenta na nossa caminhada, a gente enfrenta batalha com a nossa própria natureza, a gente enfrenta batalha com a nossa própria família, a gente enfrenta batalha com as coisas do mundo, a gente enfrenta batalha contra o próprio diabo, que veio para matar, roubar e destruir, que veio para acabar com a humanidade, para poder tirar a paz, tirar a alegria das pessoas. Mas como a gente abordou aqui com os irmãos, eu preciso também falar com você uma coisa. O que é que nós temos que fazer como cristão? Porque a gente tem essas batalhas, e não tem como a gente fugir disso. Deus não quer que você saia da igreja, Deus não quer que você negue a fé, que você abandone os caminhos do Senhor. Deus quer que você continue. Mas não é fácil a jornada. Quantas pessoas que você conhece que hoje não está na igreja? Quantas pessoas que você conhece que se afastou da fé? Mas a primeira coisa que nós temos que observar, o que Pedro diz, quando ele fala em 1 Pedro capítulo 5, versículo 9, o versículo seguinte, ele vai dizer que nós devemos permanecer firme, ele busca e pode tragar, nós temos que resistir firme na fé. Então resistir firme na fé significa a gente perseverar na fé. Sabe o que eu vejo nesse tempo que nós estamos vivendo? Tem tantas pessoas hoje, irmão, que perdeu o hábito de ler a Bíblia, que perdeu o hábito de orar, que perdeu o hábito de jejuar. Quantas pessoas hoje que não tem força para congregar mais, para vir na igreja mais, e tudo isso é cilada que Satanás arruma, e ao pouco ele vai minando a fé das pessoas, vai esfriando a pessoa, vai desanimando a pessoa acerca das coisas de Deus. Daqui a pouco, quando a pessoa pensa, já está desviado, já está afastado, já não consegue encontrar força mais para ir para a igreja, não consegue encontrar as coisas de Deus, já não é interessante mais. Aí ele começa a voltar às coisas antigas. Mas Paulo disse que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. O escritor aos Hebreus diz: não deixemos a nossa congregação, como é costume de alguns. Então a gente tem algumas orientações: perseverança, firmeza, fé, oração, buscando a Deus sempre, se esforçando com as coisas de Deus, porque eu tenho certeza que se a gente se esforçar com essas coisas, com certeza nós vamos vencer essas batalhas, com certeza nós vamos conseguir chegar até o fim, porque a qualquer momento Jesus vem arrebatar a sua igreja, a qualquer momento Jesus, ele vem buscar o seu povo, e nós não podemos ficar, mas nós queremos ouvir o toque da trombeta e queremos subir com Jesus para o céu, porque o céu é melhor do que aqui. Amém? Que Deus te abençoe nessa noite.